Mais uma análise de um fundo imobiliário que paga mais de 1% ao mês de dividendos. A gente vai falar sobre o REC 11, um fundo que é bastante negociado, as pessoas costumam investir bastante nele, porque como eu falei, ele paga mais de 1% de dividendos e o valor dele sempre fica aí no valor intermediário. Então sempre possibilita a gente comprar esse fundo com um valor não muito alto. Mas será que vale a pena a gente investir nele? Então vamos fazer essa análise aqui agora. Primeiro, se você não conhece o REC 11, fique sabendo que ele é um fundo de papel, e o fundo de papel é aquele diferente do fundo do tijolo. O fundo de tijolo vai investir em um imóvel físico e vai receber seus aluguéis, e o fundo de papel ele vai investir em títulos de renda fixa chamados CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários. Vão fazer alguns adiantamentos de recebíveis e ganhar juros para isso, né? Então é um título de renda fixa dentro do fundo imobiliário. Então vamos ver aqui os dados gerais desse fundo imobiliário. Primeiro a gente tem que ver o objetivo dele, e aqui eu coloquei do próprio relatório gerencial. O objetivo é o investimento e ter uma gestão ativa de renda fixa de natureza imobiliária, porque é um fundo imobiliário, né? E com preponderância em certificados de recebíveis imobiliários que a gente acabou de falar. Então o foco principal é esses CRIs. As taxas, né? Eu coloquei taxa de administração de uma forma geral. Então tem uma taxa de administração de 0,20% ao ano e taxa de consultoria de 1% ao ano. Então eu considero esses dois como se fosse uma coisa só. Você pode considerar aí que seja 1,20 de taxa de administração em geral. E o ponto bom, né? O ponto positivo é que não tem taxa de performance. Normalmente eu não gosto que tenha taxa de performance, porque na teoria é uma coisa, né? Se o fundo ele tem um resultado bom, né? Eu acho que ele tem que ter uma remuneração maior, de verdade, se ele faz um bom serviço, né? Mas na prática a gente vê essa taxa de performance de uma forma bem desconfigurada. Mas aqui nesse caso não tem, então não vou prolongar nesse assunto. Outro ponto que eu gosto de ver bastante é o valor patrimonial da cota. Então o que eu vejo aqui, eu peguei do último dado, está em R$ 95,30 e eu consigo ver aqui que tem uma previsibilidade boa, né? Tá sempre próximo do mesmo patamar. E aqui o primeiro dado que tem é de junho de 2020, a cota era R$ 97,27, ou seja, oscilou bem pouco. Então toda vez que os juros futuros sobem, né, esse valor patrimonial ele tende a cair, e também das subscrições. Se fazem muitas subscrições abaixo do valor patrimonial, também tende a cair esse valor patrimonial, e não é bom que isso aqui caia, né? Porque esse aqui é o patrimônio do fundo. Então vamos ver agora o comentário do gestor, porque esse aqui é um relatório que foi divulgado agora em maio, só que é da competência de abril. Então vamos ver o que ele falou. O fundo ele estava 94% alocado e apenas 6% em caixa, então isso é muito positivo. Quanto mais o patrimônio do fundo esteja alocado em ativos e CRIs, a maior vai ser a remuneração do fundo. E outro ponto bom, né, que estão sendo distribuídas em 82 operações, então é um fundo bastante diversificado. Se ocorre problema em um ou outro CRI, não vai ter um resultado tão expressivo. Então por isso que é boa essa diversificação. E aqui nesse mês, né, teve uma alocação de cerca de 18 milhões, fazendo a conta aqui rapidamente, e uma média aí de CDI mais 1,80%. Muitas pessoas vão torcer o nariz para essa taxa, né, mas é considerado uma taxa aqui de CRIs high grade, então isso aqui para diminuir o risco do fundo. Outro ponto ali que eu observei, né, que vendeu um CRI Hotel Rosenwood, só que ele não falou a taxa de venda, e olhando outros relatórios, né, mais passados, eu vi que no relatório anterior já tinha vendido 16 milhões desse mesmo CRI, e analisando qual que era a taxa de aquisição desse CRI, era de IPCA mais 7,50%, então tem que ver se foi vendida uma taxa melhor para ter um ganho aí para o fundo. Outro ponto, né, vendeu cotas do fundo imobiliário SNCI 11 a um preço médio de R$ 105,25, e aí teve um pequeno ganho de capital. E analisando os outros relatórios, né, eu vi que também no relatório passado havia sido vendido 9 milhões, só que um preço médio de R$ 102, ou seja, nesse mês ele vendeu num preço acima, então tem um ganho de capital maior aí nesse mês. E outro ponto também muito importante, né, essa antecipação de quitação das compromissadas, que é uma forma de alavancar e adquirir ativos, né, com taxas superiores ao desembolso que vai fazer com juros do pagamento dessa operação. Então você consegue adquirir mais CRIs com dinheiro que você ainda não tem, só que aí você paga juros para isso. O objetivo é você ganhar mais juros do que pagar juros, e aí vai dar um saldo positivo para o fundo. Só que como esse fundo agora está em emissão, está em período de subscrição das sobras, o gestor já manifestou o interesse em quitar esse saldo remanescente no início de maio, ou seja, eu estou gravando aqui no dia 12 de maio, provavelmente já foi quitado, né, porque já arrecadou um pouquinho na emissão, já está com dinheiro em caixa, provavelmente já quitou essas compromissadas. E agora vamos falar do dividendo, que essa aqui é a parte que eu mais gosto. Então o dividendo desse mês foi bastante expressivo, foi de R$ 1,50 por cota. Então a cotação base aqui no dia que foi divulgado, né, a Datacom, que foi no dia 6 de maio, a cota estava em R$ 100,10, isso equivale a um dividend yield mensal de 1,5%. Então nada mal, né, você receber 1,5% líquido de imposto de renda em apenas um mês, né, para um investimento como esse. Então valeu muito a pena para quem comprou agora. Só que a gente tem que ver se esse dividendo que está sendo pago ele vai ser mantido no futuro. Então por isso que a gente tem que aprofundar um pouco a análise. Agora a gente vai ver o resumo da carteira desse fundo imobiliário. Primeiro vamos ver as taxas. Então essa aqui é a situação atual. A carteira está dividida em GPM, IGP, IPCA, uma taxa referencial que eu considero junto ali com o pré-fixado, e também um CDI mais alguma taxa. Então o que chama atenção aqui é o IPCA mais 7,69%, e aqui no CDI, né, o CDI mais 5,28%. É uma taxa muito boa, e aqui
do lado, né, a gente vê esses indexadores, qual que é o acumulado nos últimos 12 meses. Então o IPCA cada vez mais aumentando e o CDI cada vez mais aumentando. É muito bom que a gente tenha essas taxas aqui, porque isso vai alavancar nossos dividendos. Essa aqui é a taxa média do fundo, mas a gente tem que ver também a divisão entre esses indexadores. E a gente olha aqui, ó, o fundo está 77% alocado em IPCA+, em CDI apenas 17%, e aí IGPM prefixado é uma quantidade aí bem relevante, né? Então basicamente IPCA e CDI muito mais peso que em IPCA. Esse é do mês atual. Se a gente olhar no relatório anterior, estava praticamente a mesma coisa, né? Então aqui a gente não constatou mudanças muito significativas das taxas do fundo, mas a gente tem que observar no próximo relatório, né? Porque o fundo está fazendo uma emissão, e aí com essa emissão o fundo ele vai arrecadar mais dinheiro, e com esse dinheiro ele vai alocar mais, né? Mais em CRIs. E essas alocações, não sei se vai ser feito em CDI, IPCA, foi dar no pipeline do que ele poderia fazer, mas o que importa mesmo é que vai ser feito na prática, e isso a gente só vai saber provavelmente no próximo relatório. Agora vamos para a conclusão desse fundo imobiliário, que talvez é a parte que você esteja esperando. Então, para mim, eu considero um fundo tranquilo. Eu tenho na minha carteira, só para deixar bem claro, não é o meu melhor fundo, mas eu gosto dele, né? Eu vou mantendo ele na carteira por mais tempo. Então, por que eu acho isso, né? Porque ele tem uma estabilidade do valor patrimonial, como a gente viu aqui no começo do vídeo. O valor patrimonial ele não oscila tanto e a gestão não está fazendo emissões que prejudicam o fundo, né? A gente viu aí vários fundos imobiliários recentemente fazendo emissões que só beneficiam o administrador, e nós cotistas, pelo contrário, né? A gente está sendo prejudicado com o valor patrimonial cada vez mais caindo. Aqui não está sendo o caso. Então, diante disso, eu acho um bom risco-retorno, porque tem CRIs que pagam bem, esse fundo está pagando dividendos atrativos, as taxas médias de aquisição eu acho boas, e não vejo um risco excessivo naqueles contratos de multipropriedades, aquelas coisas lá de CRI de Gramado, essas coisas, não tem tanta coisa aqui. Outro ponto também que eu gosto muito, né, é essa boa diversificação em CRIs. Então, se der problema em um CRI só, a gente não vai sentir muito, né, porque ele é bem diversificado, né, tem bastante CRIs, dividido o patrimônio em vários CRIs. Outro ponto que eu gosto muito, e eu tenho que elogiar, é que eles fazem a alocação da emissão de forma muito rápida, porque quanto mais tempo eles demoram, mais o caixa fica parado e não rentabiliza tão bem. Muito embora, né, hoje com o CDI mais alto, essa demora não vai ser tão prejudicial assim, mas é claro que eu prefiro que ele aloque mais rapidamente. E as taxas que a gente paga eu acho condizentes, não acho que eles cobram muitas taxas, né, se a gente comparar com outros fundos imobiliários, você vai ver por aí que tem fundos que cobram umas taxas muito absurdas. Outro ponto que eu coloquei aqui, que eu achava que era mais diversificado antes, então aqui como exemplo, eu coloquei do relatório de setembro de 2021, o IPCA, o componente era um pouco menos e o CDI era um pouco mais, então ele era um pouquinho mais balanceado. Então pelo menos agora ele está muito focado em IPCA, mas é claro que eu falei, isso tudo pode mudar conforme a alocação dessa emissão atual. Outro ponto, né, teve apenas um default, ou seja, apenas um calote. Coloquei nessa imagem aqui, teve esse vencimento antecipado, ou seja, quer dizer que a dívida não foi adimplida, e aí eu circulei e mostrei aqui para vocês, ó, que isso aqui equivale a 0,4% do ativo, do patrimônio. Então praticamente a gente nem sentiu isso, né? É claro que vão ser acionadas as garantias, mas o que importa é isso aqui, né? É um percentual muito pequeno do patrimônio. E aqui eu só, por fim, só coloco um cuidado adicional, que eu coloquei aqui em vermelho, que esse aqui é o lucro regime caixa, e aqui embaixo é o valor que foi distribuído pra gente na forma de dividendos. E eu vejo aqui que em alguns meses, esse valor aqui de cima de lucro caixa foi menor do que o valor distribuído. Então isso aqui pode ser interpretado como uma queima de caixa, mas é claro, né, que esse fundo ele devia ter uma sobra de caixa, então ele pagou um dividendo maior em alguns meses. E provavelmente eles fazem isso para conseguir emplacar uma emissão, né? Porque você paga um dividendo tão forte como foi agora, e aí isso chama muito mais atenção, as pessoas vão querer investir no fundo. Mas esse é um ponto que tem que tomar cuidado, que provavelmente esse dividendo tão alto assim não vai ser recorrente, conforme eu falei. A gente vê aqui, ó, que no acumulado de 12 meses, o lucro de regime caixa foi 194 milhões e foram distribuídos 196 milhões, então um pouco mais do que veio de lucro caixa. Agora, por fim, vamos falar do valuation, a minha estimativa que eu faço de forma conservadora. Então, lembrando, né, que eu sempre faço uma forma conservadora, não quer dizer que vai ser exatamente o que vai acontecer, mas quando eu vou alocar meu capital, eu prefiro estimar um pouquinho mais para baixo, que depois, né, se eu ganhar mais, aí é lucro para mim. O primeiro ponto que eu observo é essa relação PVP, preço sobre valor patrimonial. Então, o valor patrimonial da cota hoje é R$ 95,30 e o fundo sendo negociado aí em R$ 97, R$ 98. Então, isso dá um ágio de 3% sobre o valor patrimonial, que eu considero ok, até 5% de ágio não vejo tanto problema. Agora, o dividend yield, 14,76%, se você tem esse fundo há 12 meses e você pagou o valor atual. Então, nos últimos 12 meses, esse fundo pagou R$ 14,52, então é um dividend yield bastante atrativo, acima da Selic, acima da inflação, então por isso eu gosto bastante de manter ele na minha carteira. Agora a gente vai para o valuation mais específico, aquele que eu falei que eu faço a estimativa mais conservadora. Eu peguei os dados aqui do Boletim Focus, que muito embora também eu acredito que a inflação não vai ficar aqui em 7,89, mas tudo bem, eu utilizei essas premissas aqui e fazendo o cálculo que eu coloquei na minha planilha, vai dar um dividend yield futuro anual de 14,26%, ou seja, muito próximo do dividend yield atual de hoje, e o dividendo mensal em média aí 1,5
1,19% ao mês, desde que esse fundo seja adquirido com esse valor de hoje, né, de R$ 97,95, e mantenha-se a carteira com esses indexadores. E é claro, né, que na próxima emissão tudo pode mudar, mas a gente espera que mude para melhor, né, e não para pior. E aí, estimo, se mantiver a Selic como está agora e a inflação como o Banco Central está prevendo aí, vai ser pago R$ 1,16 por cota. Então, para mim, esse fundo passou no meu crivo, né, de receber mais de 1% ao mês de forma conservadora, e eu continuo aqui de olho, fazendo aquelas observações que eu tratei aqui nesse vídeo. Vou ver aquela questão do regime caixa, a questão da próxima alocação e mais qualquer coisa que possa aparecer aí. Agora me diga aí você tem esse fundo na sua carteira, você gosta dele, tá insatisfeito? Deixe sua opinião aqui nos comentários, e se esse vídeo foi útil para você, deixa aquele like pro algoritmo do YouTube te mandar mais vídeos que eu vou fazer. Pode ter certeza aí que vai vir muito vídeo bom, muita análise. Eu tô fazendo uma série de vídeos aqui de fundos imobiliários com várias análises aí para vocês, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, valeu!